sabe a história que está por trás dele? Oiê, eu sou Clara Campos, estudante de licenciatura em música. Olá, eu sou Ivan, estudante também de licenciatura em música. E hoje a gente vai te contar um pouquinho sobre a história da flauta doce. Bem, a flauta doce é um instrumento bem antigo. Começou lá no tempo da pedra polida. Geralmente ele era fabricado primeiramente com os ossos e aí foi descoberto que tem um som agradável em outros passarinhos. Então começou a desenvolver esse instrumento no Brasil, trazido pelos jesuítas, mas era um instrumento que já tinha sua grande aptidade na Europa. E esse instrumento de flauta doce, o nome dado, é que é um instrumento que assemelha a um som agradável, a um som leve, e geralmente é um som parecido com o som dos passarinhos. Só que para diferenciar da flauta transversal, foi colocado o nome de flauta doce. A flauta doce também é um instrumento ótimo para trabalhar a musicalização com as crianças, porque além de ser um instrumento muito acessível, que é fácil de todo mundo comprar e ter na sua casa, também é um instrumento que tem uma tessitura, ou seja, a extensão de notas que esse instrumento alcança, que se aproxima muito da tessitura vocal, da quantidade de notas que as crianças conseguem cantar. Então fica fácil de fazer um trabalho onde a flauta doce vai estar tocando uma melodia e as crianças conseguem facilmente copiar essa melodia. Além de ser um instrumento que tem uma tocabilidade relativamente fácil e também tem uma ilustração legal assim de como as notas se posicionam no instrumento. Então, de certa forma, é fácil entender como funciona o grave e o agudo pela tocabilidade do instrumento. Então agora, para demonstrar isso, o Ivan vai tocar uma escalinha de notas aqui na flauta doce, para vocês entenderem melhor como isso funciona. Lembrando que existem vários tipos de flauta. Essa aqui que eu estou na mão é a barroca, só que tem também a germânica. A diferença é alguma posição da digitação, mas o som é bem parecido. Por ser uma flauta doce, o som, a sonoridade é bem idêntica, mas a barroca é uma flauta mais usada, é uma flauta que tem um som que é mais usada para a área clássica e ainda mais música, então eu uso sempre mais a barroca. Estamos aqui agora com o professor Eduardo Ferraro, que ele leciona a aula de flauta aqui na Universidade de Itajaí, então ele vai demonstrar aqui, falar um pouco sobre os tipos de flauta, né, que temos aqui para passar esse momento aqui junto com essa coletânea de flauta que ele tem. Ok, tudo bem, prazer estar fazendo o vídeo aqui com vocês. A flauta doce tem uma história bastante antiga e é interessante pensar que é um instrumento que não é nativo daqui da América, né? Então, a flauta tem um retrospecto histórico extenso e que vem da Europa, né? E o ideal é pensar assim, que a gente não tem um tipo de flauta doce só, né? Tem vários tipos de flauta. Em realidade, assim, eu aqui tenho quatro tipos de flauta, né? E vocês veem que tem uma menorzinha, uma um pouquinho maior, uma maior e outra que seria a mais de todas aqui. Obviamente que essas flautas vão do mais agudo ao mais grave, né? O que tenho aqui na mão esquerda está no mais agudo e aqui está um pouco mais grave, mas em realidade a história é uma história que vem como instrumento constituído, talvez, da Idade Média, né? As flautas são instrumentos ancestrais de muito tempo, mas esse formato de flauta é um formato que vem a partir mais ou menos da Idade Média, onde começam a aparecer as primeiras, digamos, já constituídas a partir de um processo de fabricação. Aqui as que eu trouxe são flautas de madeira, que são construídas aqui no Brasil, feitas por um luthier. Por exemplo, essa aqui é uma flauta contralto, ela responde ao modelo barroco, né, que é o modelo Bressan, né, que é o fabricante. Basicamente, é quase uma Bressan. O resto também, mais ou menos dentro do mesmo parâmetro. A única que é bem diferente, que é uma flauta que se parece bastante à ideia da flauta renascentista, é essa sopranino aqui. Essas duas que eu tenho aqui é de uma madeira, a soprano e a contralto que eu tenho aqui, é uma madeira que se chama conduru. E essa madeira que está aqui, que é a da sopranino, é uma madeira amazônica que se chama gombeira, uma madeira mais dura. Essa é uma madeira bem dura, de uma trama bem fechada. Essa aqui, que é a tenor, é uma flauta mais grave e é uma flauta de uma madeira de veia bastante aberta. Porque o que acontece?
essa madeira favorece um pouco a ideia da produção dos graves, né? É uma flauta um pouco mais difícil de tocar porque ela é grande, né? Então as notas graves dela é uma flauta bastante grave, né? É uma tenor, ou seja, não é a flauta mais grave. Tem depois a flauta baixo, tem a contrabaixo, subcontrabaixo, flautas muito grandes. E na medida que a gente vai pegando mais flautas menores enquanto o corpo, o som vai subindo, né? Essa já é uma flauta contralto. A madeira dela é uma madeira dura também, mas não é tão dura quanto a da sopranino. Essa também é uma flauta feita em conduru, bonita, porque é um conduru rajado, né? E aí a menorzinha, que é essa aqui, uma flauta que tem que tocar com os dedos muito junto, né? Essa é uma flauta assim, de madeira bastante dura, por quê? Porque a madeira dura, ela permite que não se filtre tanto som, então é específica para sons muito agudos e penetrantes, né? Basicamente, aqui tem uma parte da família das flautas, o que a gente chama de famílias. Por quê? Porque, em realidade, a gente, como são instrumentos mais ou menos da mesma categoria, a gente chama eles de família. E, como estou comentando para vocês, a família das flautas doces é muito grande. E aqui agora nós vamos conhecer a família da flauta também, que tem os pífanos. O professor vai falar para a gente aqui sobre os pífanos, que é bem importante, né, professor? Uhum. Então, essas outras flautas que eu trouxe aqui, são flautas que respondem mais a uma questão étnica, né? Já étnica em que sentido? São flautas de determinados lugares do mundo, né? E que a gente tem aqui presente no Brasil também. Em realidade, o princípio da flauta, em todas as flautas, é mais ou menos o mesmo, no sentido de que você assopra na flauta e você produz o som a partir de um elemento que a gente chama de bicel, que seria o quê? Como se fosse um frio, um corte, né? O ar passa ali e a partir dessa passagem a gente acaba tendo a onda sonora. Aqui tem dois tipos de flauta. Essas flautas que tenho aqui na minha mão direita são flautas de origem andina, mas também tem aqui na Amazônia, é o que a gente chama de quena, né? As quenas. Aqui tem dois tipos de quena, vou mostrar agora também. E o que tenho aqui na mão esquerda é o que a gente chama vulgarmente de pífano. O pífano é um tipo de flauta também étnica, regional, muito usada no norte e no nordeste, né? E é uma flauta que tem um princípio de tocar transversalmente. Já a quena não, a quena tem um princípio de tocar verticalmente. Aqui tem uma questão que é interessante, porque vocês veem que tem um pífano maior e um outro menor. Na realidade, esses pífanos, esse está afinado em sol, e esse que está aqui, que é menorzinho, está afinado em dó, certo? A mesma situação com as quenas aqui, que são praticamente as mais usadas na música regional, na música andina, essa quena está afinada em sol, e essa está afinada em fá. Interessante, porque vocês viram que tem o pífano em dó e em sol. Aqui, sol e fá, né? Vejam que a distância, ou digamos, o tamanho não é tão distante, certo? Nessas duas. O pífano, como eu falei para vocês, é um instrumento que se toca de maneira lateral, né? Então, aqui... E ele tem sempre meio com um som meio sujinho. Isso parece agudo, mas olha aqui, esse aqui já é muito mais agudo, né? Já é um instrumento bem agudo. Esse é o pífano em dó,
certo? Bem, professor, interessante. Se me lembrar agora meu Pernambuco, né? Isso aí região tem que fabrica muito toda, pífano, toda. uma região bem interessante. E as quenas, é interessante que a quena tem o bicel dela, que se chama escotadura, né? Escotadura. Seria o quê? Esse V que a gente vê aqui, né? Que a gente sopra nesse lugar. Então, essa é uma quena em sol. Coloca os lábios aqui, obviamente que vai soprar o ar, vai cortar essa escotadura, vai passar por esse lugar e vai gerar o som. E esse é um pouquinho mais grave, né? Eu não falei nas flautas doces, das afinações também, que isso é uma coisa importante para fechar o vídeo. É interessante, essas duas flautas, sopranino e contralto, elas estão afinadas em Fá, certo? E essas duas aqui, tenor e soprano, elas estão afinadas em Dó. Quer dizer que a nota inferior que a gente toca nela é Dó, né? A nota que a gente toca é Dó. Essa nota é Dó. Assim como nessa, aqui a nota mais grave é Fá. É assim que funcionam os sistemas de afinação. Ok? Ok, muito bem, professor. Obrigado pelo ensinamento. Fico muito feliz de estar aqui com a sua pessoa e que seja sucesso aí o senhor com os treinamentos aí que o senhor está dando de flauta. Ok. Um abraço. Um abraço. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para mais conteúdos como esse, sigam o nosso canal Música, Saúde e Educação. E dá aquela moralzinha para nós, curte e comenta o nosso vídeo para engajar. Valeu? Muito obrigada. Até a próxima.